Bora lá para a última aula, que é biomecânica da coluna vertebral. Beleza? Nessa aula agora a gente vai falar um pouco sobre biomecânica da coluna, as lesões mais comuns, né, as patologias, tá bom? Vamos trocando uma ideia aqui. Bom, dentro da biomecânica e das estruturas e funções gerais, né, então tem várias funções da coluna, então entre elas a sustentação de cabeça e órgão, a inserção de ligamento, ossos, músculos do agredil costal, da pelve e da escápula, e a ligação das extremidades, e garante a mobilidade do tronco, né? Então a coluna garante toda a mobilidade do meu tronco e tem essa capacidade de sustentação e também a função de proteção junto com as costelas e a parte muscular e etc. Eu tenho dois tipos de articulação: articulação cartilaginosa, que são os discos intervertebrais, e as sinoviais, que ficam mais nas facetas, por exemplo. As articulações têm um movimento limitado até pela cápsula e pelo disco, mas eu tenho movimento de deslizamento, flexão, extensão, cisalhamento, rotação, inclinação. Os ligamentos e músculos têm um sistema intersegmentar que une as vértebras individuais ou adjacentes, e o sistema intersegmentar que une uma série de vértebras. Então a intra é entre e a inter numa série de vértebras. Dos ligamentos e músculos, tem músculo estabilizador, que traz a estabilidade, que são bastante importantes. Tem até uma aula, que se tudo der certo, ter a oportunidade para mostrar para vocês, de estabilização segmentar. É bem interessante o tema e é quase um fim de semana falando sobre isso. É bem interessante. Músculos mobilizadores, que trabalham a mobilidade, e a classificação de um músculo simples, né? Então, flexor frontal, flexor lateral, que são as inclinações, as rotações e as extensões. E tem a fáscia tóraco-lombar, que ela ajuda muito na estabilização. Coluna, o que você tem que lembrar? Toda a parte de proteção da sua lombar, por exemplo, ela é totalmente dependente da força abdominal. Então, quanto mais estabilidade eu trago para a parte abdominal, mais estável fica a minha coluna lombar. Não adianta você ter dor lombar e querer fortalecer a parte posterior. Tem mais relação com a parte anterior que com a parte posterior. Das vértebras típicas, tem o corpo vertebral e o arco vertebral, por exemplo, né? Só uma revisão anatômica rápida. Tem o processo espinhoso, a lâmina, a faceta costo-vertebral, onde tem costela, os pedículos, que é a ligação do corpo com o arco aqui, né? O forame vertebral, o corpo, as facetas, né, articulares, processo transverso, que esse processo transverso e o espinhoso são bastante importantes também. Aí eu tenho a placa epifisária na própria vértebra, e mais a placa terminal cartilaginosa. O que recobre eles são os discos, né? E a arquitetura de uma vértebra típica também está em relação com as linhas de transmissão de força que elas possuem, devido às compressões e trações que a vértebra sofre, né? Então tem aqui a compressão e aos movimentos que a gente realiza no dia a dia, graças também à musculatura que vai atuar tracionando ou colaborando para a compressão. Tá? Então você vê que a vértebra, ela tem diversas linhas que se cruzam, né? Que vão desde o corpo vertebral até o processo espinhoso e transverso. O disco intervertebral, ele possui de 20 a 33% do comprimento da coluna, e a variação da espessura varia de 3 mm na região cervical para 9 na região lombar. Lembrando que quanto mais grosso o disco, ele consegue suportar mais peso, e quanto mais fino, suporta menos peso. Então, por isso que conforme vai descendo, né, na minha altura, na região lombar, é onde eu tenho que ter um disco mais parrudo, né, mais grosso, para suportar melhor as compressões. E a relação do corpo vertebral do disco, então maior na cervical e na lombar, e menor na torácica. Então, quanto maior a relação, maior a mobilidade que eu vou ter. Na torácica eu tenho pouca mobilidade também graças às costelas, né? Então a maior parte da nossa mobilidade de coluna acaba ficando na cervical
até porque não tem costela, e na parte lombar. O disco intervertebral ele tem um núcleo pulposo, a gente já viu isso, mas só para reforçar. Esse núcleo pulposo é um núcleo gelatinoso, mas parecendo mais um mocotó, né? Bem mais fibroso. E em volta tem as lamelas. Se você olhar nessa imagem aqui, você vai ver que essas linhas representam como se fosse o colágeno. Então tem diversas lamelas e cada lamela tem a disposição de colágeno de uma maneira diferente, para suportar bastante as compressões e trações e rotações impostas à coluna. Então aqui eu tenho as articulações zigoapofisárias, ou processo articular na faceta, que se articulam na flexão e na extensão principalmente, deslizando uma sobre a outra. Tem os ligamentos, tem um ligamento muito poderoso, né? Então entre os transversos eu tenho o intertransverso, por exemplo, que ajuda nas inclinações. O ligamento amarelo, a gente vai ver cada um deles, né? O ligamento longitudinal anterior, o longitudinal posterior, o supraespinal e o interespinal. Então, conforme eu faço o movimento em flexão, por exemplo, eu abro os forames intervertebrais e afrouxo o ligamento longitudinal anterior. E quando eu faço a extensão, eu fecho os forames vertebrais e alongo o longitudinal anterior. Então tem que pensar também se a pessoa tem dor quando eu faço um ou outro movimento e começar a pensar em parte ligamentar ou deslizamento vertebral. Quando eu faço flexão, o ligamento longitudinal posterior fica estirado e o longitudinal posterior fica frouxo quando eu faço a extensão. A compressão axial, né, conforme eu aumento a pressão da minha coluna, eu expando o núcleo pulposo e o disco em si, né, que ajuda então a melhorar a estabilidade. Então eu aperto ele, conforme eu aperto ele incha, ele estica mais para a parte lateral para poder suportar um pouco mais. Então se você olhar nessa imagem, ó, núcleo pulposo normal, as bordas do disco também normal, e conforme eu coloco pressão, ele cede um pouquinho, ele aumenta, mas fica mais abaulado, tá? E pegando esse gancho, lembrando das aulas que a gente teve, conforme eu aumento essa compressão do disco, ele vai desidratando conforme vai passando o dia, e aí se ele desidrata, ele diminui o tamanho dele, ele perde a capacidade de absorver impacto, e isso também explica, que, como eu já falei para vocês, que a pessoa, quando ela dorme de um tamanho e ela acorda mais alta, porque o disco vai se hidratando quando a pessoa está deitada. Lógico que é pouquinho, né? A pessoa mede 1,50 m e acorda com 2 metros também, não é assim. É alguns poucos milímetros ou centímetros. Então, a mobilidade no plano sagital das facetas, movimento de flexão e extensão, e no coronal das facetas da flexão lateral, né? Então as inclinações. Na flexão, né? Pensando no foramen intervertebral, ele se abre quando eu faço flexão e se fecha quando eu faço a extensão. E a outra coisa também é que eu empurro o núcleo pulposo mais para um lado do que para o outro. Mas, sinceramente, é importante associar a clínica com a lesão, não pensar só na hernia de disco em si, tá? E nessa mobilidade aqui, eu tenho que pensar o seguinte. Quando eu for falar de escoliose, vai ficar entender um pouco melhor. Porque quando eu tenho uma inclinação, né, que seria a escoliose, eu tenho uma rotação da vértebra e mais a flexão dela ou extensão, vai depender um pouco do caso. E isso também tem relação com os ligamentos e com a parte muscular e de repente com a parte anatômica da vértebra. Existem umas poucas diferenças entre as vértebras, né? Então, da região cervical, são questões anatômicas e depois vale a pena dar uma revisada na anatomia para poder lembrar, mas só para poder lembrar que existe diferença um pouquinho entre as vértebras. E a cervical é um pouco mais fininha, tem o forame transverso, onde passa a artéria vertebral também, que é importante, né? Inclusive pode causar tontura se tiver alguma obstrução em uma das artérias vertebrais.
Então eu tenho, principalmente entre C1 e C2, o Atlas e o Axis, tem o processo odontoide que encaixa, que é do Axis, que encaixa no Atlas e que vai ajudar na rotação. E as facetas superiores que vão se articular com o occipital. As vértebras torácicas já tem um corpo vertebral e o processo espinhoso mais evidente, bem como o transverso também. E na região lombar eu tenho as facetas mais poderosas ainda, os processos espinhosos mais para posterior do que mais inclinado igual a região cervical, a torácica, e o corpo vertebral maior também para suportar as cargas. Então, a grande ADM da coluna ocorre devido à soma de pequenos... Então, não tem uma que é só que ela faz movimento, aquela vértebra. Tem a soma de pequenos movimentos. E aí garante que a flexão e extensão, né, de 110 a 120 graus, rotação de 90 graus, flexão lateral e inclinação, qual que é a inclinação, né, de 75 a 85 graus. Os músculos flexores mais importantes têm relação com o reto abdominal, transverso abdominal, os oblíquos interno e externo, o psoas maior e menor e o quadrado lombar. Quando eu penso na musculatura estabilizadora para a postura, o transverso abdominal é mais importante do que os outros. Mas também o ilioipsoas ele colabora então com essa flexão da lombar, podendo causar alguns probleminhas também de dor na lombar devido a problemas do ilioipsoas. Quando eu faço uma flexão de tronco, por exemplo, eu tenho a fase na fase lombar, né? Então eu tenho a ação dos músculos transversos, ou quero dizer, músculos abdominais, e mais para o final eu tenho uma ação do ilíaco também, tá? Que eu vou ter então uma fase de quadril e anteriormente uma fase da lombar. Então lombar faz mais força e depois tem mais uma ação do quadril do que da região lombar. A estabilidade e mobilidade então também depende da musculatura anterior, posterior, dos ligamentos que trabalham na sacroiliaca e no pubis, né? Que dependendo de como que essa ação acontece no pubis, pode levar à pubalgia também do indivíduo. Então tem que ver como que a musculatura tá desse indivíduo. E uma outra parte muito importante é o assoalho pélvico, que tem relação então com o aspecto miccional e ele é interessante porque o nosso equilíbrio, conforme começa a criancinha, por exemplo, ela começa a adquirir a capacidade de ficar em pé, é a hora que ela vai começar a melhorar a contração do assoalho pélvico. Tá? Então o equilíbrio ele tem relação com uma boa saúde de assoalho pélvico também. E por acaso, conforme a gente vai envelhecendo e vai perdendo o equilíbrio, também começa a perder urina também, né? Então, reforçando essa história de que quanto melhor o equilíbrio, melhor a nossa saúde pélvica também. Bom, de maneira geral, a coluna ela acaba protegendo a medula espinal, traz a estabilidade e a mobilidade, que acaba distribuindo as cargas então pelo quadril, membro inferior e tal. A gente tem 33 ossos e 23 discos intervertebrais e ele aumenta o disco e os ossos, né? E as vértebras. Eles vão aumentando a dimensão da cervical até a lombar e depois diminui da sacral até a coxígea. E na coluna então a gente tem 5 regiões: a cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. A gente tem 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 vértebras sacrais, que é o sacro, só que são fundidas, e 4 coxígeas. Lembrando que existem algumas diferenças anatômicas e que às vezes acontecem algumas coisas que podem trazer problemas para o paciente, do tipo a característica da lombar, que elas são separadas e as sacrais são unidas, certo? Às vezes o que acontece? Existe uma sacralização da lombar. O que isso quer dizer? Existe uma fusão de L5 com S1, por exemplo.
é como se ela se tornasse uma vértebra sacral. E isso pode diminuir a mobilidade, trazer dor para o paciente, como também pode acontecer a lombarização da sacral, que é a não fusão de S1, por exemplo, tá? Que isso também pode trazer alguns problemas de dor para o paciente. Bom, agora a gente vai verificar então também a sacral aqui, ó, como eu tinha falado. Ó. Então S1, S2, S3, S4, S5 e a coxígea 1, 2, 3 e 4. Então 4 coxígeas. E como eu falei, as anormalidades são um pouco comum acontecer. E aí tem as curvaturas primárias e secundárias, né? Então deve ter visto já em relação às curvaturas. Traçando uma linha posterior, então seria uma linha vertical única. Divide o tronco simetricamente entre o lado esquerdo e o lado direito. E quando não tem essa simetria, pode ser considerado escoliose, por exemplo. E existem vários outros fatores, né? A gente vai ver alguns deles aqui. No desenvolvimento do indivíduo, né? Desde o feto até a vida adulta, então, por exemplo, o bebê ele nasce com uma convexidade posterior, né? Então, e aí conforme ele nasce, ele fica com o feto com uma curva em C, com mais ou menos 4 meses começa a ter controle mais de cabeça, começa a formar a curvatura cervical, ou engatinhar, né? Que é a curvatura secundária. De 7 a 10 meses engatinha e equilibra com a mão e joelho, então vai favorecendo essa formação da cervical e da lordose. Então é uma lordose cervical e uma lordose lombar, que começa a aparecer mais quando a criança começa a ficar sentadinha com a coluna alinhada, ou com uma curva quando ela começa a ficar em pé e andar com os 2 pezinhos, né, com apoio com a coluna mais madura. Então, na pontinha dessas setas aqui, ó, tem a curvatura secundária, que são as lordoses. A criança nasce com uma cifose, né, com um C, e vai adquirindo as lordoses conforme vai se desenvolvendo. O adulto tem uma convexidade posterior e a curva primária, então, torácica sacral, e a concavidade anterior com curva secundária cervical e lombar. Essas curvas primárias e secundárias, então, nasce com uma convexidade e depois adquire as outras curvas, as lordoses. Então, nasce com uma cifose gigante, né? E depois vai ganhando as lordoses. Então, curva cifótica, convexidade posterior, e a lordótica são secundárias e a concavidade é anterior. Ocorre devido à postura vertical, então na cervical pela sustentação da cabeça e na lombar quando começa a caminhar. Apenas corrigindo aqui, ó, a curvatura lordótica ela é secundária e a convexidade é anterior. Tinha colocado concavidade anterior, né, mas é convexidade. Então, a secundária, a convexidade, ela fica anterior, né? Então aqui e aqui. E ocorre devido à postura vertical, né? Então a cervical com sustentação da cabeça e a lombar quando começa a andar ou começa a ficar sentadinha, mais se equilibrando. Aí começa a ganhar mais a curvatura lombar. Então, desvio postural fisiológico na cervical tem a lordose, a torácica a cifose, a lombar tem a lordose e sacro e cóccix a cifose, que é normal. Isso vendo de lado. E os desvios posturais, então, mais comuns, de novo, coluna lombar, posteriormente ela é alinhada, lateralmente ela tem as curvas dela. Se eu tenho uma cifose, a curva da torácica ela acaba sendo mais acentuada, né? Se eu tenho uma lordose, normalmente na região lombar, a curvatura fica mais acentuada. E a escoliose, quando eu olho anteroposterior, tem um desvio paralateral. A escoliose ela é um pouco mais complexa do que a gente imagina. Então, a escoliose é um desvio da coluna no plano frontal, acompanhado de uma rotação e de uma gibosidade, né? As escolioses que são mais estruturadas e reais, de fato, não apenas uma postura escoliótica, né? O que é isso? Talvez a pessoa ela fique sentada em pé meio tortinha assim, né?
meio que inclinada, mas isso não quer dizer que ela tem escoliose. Para ter certeza que ela tem escoliose, a gente tem que fazer outros testes e avaliações, tá? Então aqui, se você observar na coluna desse desenho, então eu tenho uma inclinação, mas se você prestar atenção, o que acontece? Ó, a vértebra, ela roda, tá? Ela acaba rodando. E causa assimetria, né? Então você olha assim, ó, a altura de ombro, a altura de escápula, a altura da pelve aqui da pessoa, né? Então muda um pouco, e quando ela faz um testezinho que a gente vai ver daqui a pouquinho, acaba causando então uma gibosidade, tá? Consigo enxergar a gibosidade. Tratamento pode ser cirúrgico, né? Então aqui, ó, tem uma curvatura em S nessa coluna e fizeram uma cirurgia para poder alinhar. E aí depende então como que vai ser nesse tratamento. De 0 a 10 graus não há necessidade de tratamento fisioterapêutico, então conservador nem nada. Por isso que tem que tomar cuidado. Falar, tem escoliose, né? Escoliose é coisa muito comum. Só que essas escolioses mais leves, né? Agora as mais pesadas realmente elas trazem alguns problemas. De 10 a 20 graus há necessidade de tratamento fisioterapêutico, tratamento postural conservador. De 20 a 30, tratamento fisioterapêutico e o uso de colete também é recomendado, como por exemplo o colete de Milwaukee. De 30 a 40, uso do colete ortopédico ou Milwaukee, associado também à fisioterapia, mas mais fortemente com coletes. E de 40 a 50 graus, somente tratamento cirúrgico. Tá? O ideal é ficar sempre abaixo dos 40 graus para poder ter uma condição de tratamento conservador. E a criança no começo, se for pequena, a escoliose não tem problema, mas tem que sempre ficar de olho para ela não piorar muito. Né? Tipo de escoliose, tem a estruturada e a não estruturada. Né? Então a estruturada é sem flexibilidade. Tem alteração morfológica nas vértebras, costelas e tecido adjacente, então a pessoa ela fica inclinada. Se eu vou pedir para ela inclinar para o outro lado, quando eu faço uma radiografia, eu não vejo que a curva é flexível. E a não estruturada é quando tem flexibilidade com potencial de reversão. Aí dá para fazer tratamento mais conservador. Mas se você olhar nessa imagem aqui, ó, é um desenho, mas representa uma vértebra com bastante deformação graças à escoliose que a pessoa tem há muitos anos. E qual o tipo de escoliose que a gente tem também? Então, a tóraco-lombar, então bem na transição entre a torácica e a lombar, a torácica e a lombar. Então, são curvaturas em C, né? Só tem uma curvatura. E quando eu tenho duas curvaturas, eu chamo de escoliose em S, tá? É uma dupla. A curvatura sempre leva em consideração o ápice da vértebra, então é a vértebra mais inclinada, e a concavidade e a convexidade. E além disso, as vértebras que são as limites superior e inferior, que a gente já vai ver também. E outros tipos de escoliose que tem, né, que a gente acaba vendo, então a tal da escoliose idiopática, que é a causa de 75% dos casos de escoliose, que é muito alto e até bom, porque só que é um desafio descobrir por que a pessoa tem escoliose. A idiopática quer dizer que ela não tem causa aparente, né? Agora, quando é não idiopática, tem relação com alguma doença, alguma condição do paciente, ou então de maneira congênita. E aí isso pode ser, por exemplo, ó, tem uma hemivértebra, nasce só com metade de vértebra, isso vai levar a uma escoliose. Ou então uma fusão das vértebras só de um lado, e às vezes acontece da fusão dos dois lados. E dependendo como ela estiver fundida, isso vai levar a uma torção vertebral, uma inclinação e com certeza uma escoliose. Como que eu meço, né? Então, a escoliose do indivíduo? Então dá para fazer através do ângulo de Cobb, que é o padrão ouro, que é usado nas vértebras de limite superior e inferior. Então eu pego a vértebra mais desviada das extremidades, traço uma reta de um lado e outro, traço uma perpendicular entre as duas e eu meço o ângulo aqui no meio. Tá? Então a vértebra de limite superior e inferior. E aí, de acordo com a gravidade, né? Então o ângulo de Cobb de 10 a 30 graus suave, moderado de 30 a 45 e severo maior que 45. Maior que 45 normalmente é cirúrgico, como eu falei.
Dá para ver também pelo sinal de Risser, né? Então, para saber se já tem maturidade, se vai consolidar ou não aquela escoliose, para fazer um trabalho mais conservador ou não. Então, aqui na crista ilíaca vai aparecer uma ossificação, e essa ossificação tem uma classificação. Então, o 0 quando não tem ossificação nenhuma, 1 quando ocupa 25%, 2 até 50%, 3 até 75%, 4 quase que 100% e 5 quando ocorreu uma fusão completa da epífise. Lembrando que quando ocorre a fusão completa, não tem mais, já amadureceu a parte óssea, e aí o tratamento acaba ficando mais desafiador. O outro método que dá para ver pela rotação, porque a escoliose, como eu falei, não é só um desvio, né, inclinação, também acontece uma rotação vertebral. E aí, através de uma radiografia, pelo método de Nash e Moe, eu pego o pedículo do arco vertebral e vejo quanto que ele rodou, de acordo com os graus de 0 a 4 aqui, tá? Bom, toda vez que eu tenho uma escoliose, eu tenho uma rotação da vértebra. Se eu rodo a vértebra do corpo vertebral, ele vai rodar para o lado. E do mesmo lado que o corpo vertebral rodou, eu vou acabar tendo uma gibosidade. Então o processo espinhoso se volta para a gibosidade, para a convexidade, e o corpo vertebral para a concavidade. Tem como medir pelo teste de Adams, inclusive se a escoliose é estruturada ou não. Normalmente quando a pessoa tem uma atitude escoliótica, simplesmente quando ela fica com um desvio postural, e quando ela faz o teste, praticamente se alinha a giba. Mas quando não se alinha, dá para usar junto às mãos, né, como está aqui nessa imagem. Deixa o corpo pesar para frente, sempre olhando na tangente das costelas do indivíduo. E vejo se tem escoliose ou não, né, se fica mais alto. Dá para medir essa gibosidade pelo escoliometer. Tem aplicativo hoje em dia que você coloca nas costas do paciente, ele inclina e mostra mais ou menos o grau. Ou medindo mesmo com um fio de prumo, na verdade assim, com o nível, né, aquela bolinha verde de construção. Eu coloco e vejo e meço quanto que falta para ela ficar alinhada, encostando na gibosidade em relação ao lado que não tem gibosidade. Eu meço em centímetros. Na avaliação postural também dá para usar o fio de prumo, né, com o simetrógrafo, para poder verificar se está mais alinhado. O simetrógrafo, que eu uso essas linhas para poder verificar se está, por exemplo, peitoral, crista ilíaca, ombro na mesma altura, né? Os olhos, glabela, se tem rotação, não tem rotação. Então eu consigo observar com o paciente. Eu gosto muito de usar software de avaliação postural, né? Tem esse SAPO, chama a sigla, que é software de avaliação postural mesmo. O desafio só que eu tenho que fazer as marcações do indivíduo, mais ou menos como está nessa imagem aqui. Depois que eu marco, eu jogo no software, clico em cada marcadorzinho desse, e ele me dá mais ou menos a estimativa da postura do indivíduo também, que é bastante interessante também. Em relação à coluna, ainda tem que pensar no ritmo lombopélvico. No ritmo lombopélvico fala assim, que quando eu começo a fazer a flexão da minha coluna para frente, a lombar começa a fazer a flexão primeiro nos 50 graus primeiros, e depois que a pelve vai rotacionar anteriormente, né? Às vezes a pessoa é muito bloqueada na lombar e a única coisa que ela faz é só quadril. Então tem que fazer a pessoa aprender a trabalhar primeiro com lombar para depois ir para quadril. E tomar cuidado com as atividades que a gente exerce no dia a dia. Então, por exemplo, atividade de porcentagem de aumento da pressão discal em L3. Quando eu vou tossir ou fazer força, de 5% a 35%, que aumenta a pressão em L3. Rindo, de 40% a 50%. Andando, 15%. Flexão lateral, 25%. Pequeno salto, 40%. Curvando-se para frente, né? Então, sabe quando você vai agachar ou deixar o corpo mais inclinado para frente? Então, aumenta para 150% a pressão. Rotação, 20%. Levantando um peso de 20 kg com as costas retas e o joelho flexionado, 73%. E se eu pegar o mesmo peso flexionando as costas e com o joelho reto, vai para 170% praticamente. E aqui para ter uma noção, né? Então, da pressão intradiscal, mais ou menos em quilos ali, assim, né? Aqui é mais a porcentagem.
Então, por exemplo, quando você está em pé normal, 100% do seu peso. Quando você está deitado de lado, fica com 75% do peso. Deitado de barriga para cima, 25% do peso de pressão no disco. Quando eu estou em pé inclino para frente, 175%. Se eu pego algum objeto, vai para 225%. Sentado, ele é como se fosse que eu estivesse inclinado. Porque, lembra que eu falei na aula de quadril? Eu acabo não diluindo a força de impacto da minha coluna com o membro inferior. Então ele vai bem para o isquio e aumenta o impacto na coluna. E o outro que tem também é a flexão sentado. Então também vai aumentar, um pouco melhor do que pegando o objeto, né? Mas se eu pegar um objeto sentado, para onde que vai? 275%. Então aumenta muito a pressão intradiscal. Lógico que isso sem treinamento e tal. Então se a pessoa faz algum treinamento, né, de estabilização ou postural, é muito interessante que diminui bastante essas pressões também. Bom, pessoal, espero que esteja tudo bem. Espero que mandem as dúvidas que tiverem e a gente finaliza então a biomecânica do corpo. Obrigado e até breve.